Giro Esportivo. Agitando a massa, lá vou eu de novo e o Segue o Giro. Você sabe, o Giro Esportivo para no rádio, mas continua na internet, no site tupi.fm, no YouTube e também no Facebook. E hoje com a presença do Marcos Coelho e do Thiago Veras, também comigo aqui com o Segue o Giro. Nós vamos falar sobre muita coisa que já rolou no programa, mas com um pouco mais de tranquilidade. Botafogo que ontem completou 115 anos do seu futebol. Sem ficar em cima do muro, Thiago Veras, qual foi o maior ídolo da história do Botafogo? Garrincha, Didi ou Nilton Santos? Caramba, difícil, hein? Garrincha, Didi ou Nilton Santos? Eu acho que o Garrincha tem uma vantagem em cima do Nilton Santos, porque pelo que eu escuto de todo mundo, né, não era nascido, não vivia essa época, mas pelo que a gente lê e sabe da história do futebol, o Garrincha só perdeu pro Pelé. Então, assim, em qualidade, o Garrincha supera. Mas entre ele e o Nilton Santos a briga é difícil, porque o torcedor do Botafogo tem assim um carinho, né, uma lembrança, e o Nilton Santos participou até mais recentemente, viveu mais tempo do que o Garrincha, de algumas ações, né? O clube nas redes sociais divulgou mais o nome, então é difícil apontar, mas eu acho que o Garrincha teve mais bola. Agora, Coelho, de 30 anos pra cá, o Túlio Maravilha é o maior ídolo da história do Botafogo dos últimos 30 anos, por exemplo? Incontestável, isso aí é incontestável, até porque ele é o jogador protagonista do último título nacional do Botafogo. Então ele trouxe de volta toda aquela questão do torcedor no estádio, o Botafogo disputando títulos relevantes. O Túlio Maravilha também chegou a disputar torneio Rio-São Paulo. Então, dele pra cá, acho que depois dele só o Louco Abreu, muito mais por ter feito um gol importante em cima do Flamengo, né? Porque se o Louco Abreu também não tem aquele gol da cavadinha, dificilmente ele teria esse patamar. Acho que é o Túlio e depois o Jefferson ali, num patamar semelhante ao do Louco Abreu. Não sai disso. Agora, eu quero saber o seguinte, Suelen, você é vascaína. Quem é seu ídolo? Romário, Edmundo ou Roberto Dinamite? Tá muda? Romário? Edmundo? Roberto Dinamite? Edmundo ela balançou, ela ficou em dúvida. Eu me lembro do Edmundo balançando pra cima do Gonçalves. Foi uma lambança danada. Quem é seu ídolo no futebol, Coelho? Olha, eu tenho muitos ídolos no futebol. Aqui no futebol nacional, se eu for parar pra pensar, o cara que eu mais gosto tem uma identificação muito grande. Eu gosto do Maestro Júnior. Júnior? Eu gosto porque ele é vovô garoto, assim, no final da carreira, é o tipo de jogo assim, meio cadenciador e tudo mais, mas eu não vi jogar. Dos que eu vi jogar, meu ídolo jogou lá fora, foi o Zidane. Gostava de ver o Zidane jogar. Você já é geração PlayStation, é isso? Não, o Zidane ele pegou a época do Super Nintendo ainda. O Zidane Super Nintendo? Pô. Você brincava de Super Nintendo, ou Thiago Super Veras? Nintendo, Mega Drive. Isso aí, já tinha o Zidane. O que é isso? Explica aí pra mim que eu não conheço. Videogame, isso. Só que é um videogame mais antigo, né? Hoje é o quê? PlayStation? Né? Hoje os videogames já... Tem o Wii, que é o videogame que você já joga como se fosse a realidade. O Super Nintendo e o Mega Drive são mais antigos, é da minha época, né? Os dois que a gente Agora, mais quem jogou. é seu ídolo no futebol? Pô, não tenho. Não tem? Não. Meus dois ídolos são Ayrton Senna e o LeBron James. Aí. Ou seja, você gosta de Fórmula 1 e de basquete? Gosto. Na ordem, basquete, futebol e Fórmula 1. No futebol você não tem nenhum ídolo, uma referência assim que você... Não. Você virou torcedor de tal time por causa daquele jogador? Não. Eu nasci torcedor de um time por influência da família. Depois eu virei pra outro. Quer falar não? Pode falar, não tem problema não. Você era Vasco? Eu nasci isso? Vasco, isso. Meu avô, pode isso, bicho? Meu avô... Como é que o cara troca de clube, meus amigos? Meu avô era vascaíno. Então quando eu nasci... Vem cá, nego fala que ninguém troca de clube. Mas o meu caso... Trocar de mulher nego foi troca. diferente. É mais fácil... Bom, O Sueli já fácil trocou não, de vou trocar namorado, de Sueli? clube. Já trocou de namorado ou não? Nunca trocou? Tá sem namorado agora? Também. Ah, tá namorando? Só balança a cabeça. Ah, isso. Então vai, fala aí. Não, eu nasci Vasco porque o meu avô era Vasco. Então eu já nasci com a roupinha lá na porta, maternidade e tudo mais. Meu pai também Vasco. E aí, a partir de um certo tempo, quando eu entrei para a profissão, eu perdi um pouco essa coisa do time, da torcida, vendo algumas situações que nós da imprensa vemos no futebol.
Aí eu passei a pensar mais racionalmente do que com o coração. Pô, E aí, coisa chata, bicho. e aí por Fala tanto, direto, e aí, por troqueira. tanto tempo já fazendo Botafogo, pessoas que eu conheci no meio, torcedores, dirigentes, tudo mais, jogadores, eu acabei virando um torcedor do Botafogo e larguei a paixão que eu tinha pelo Vasco anteriormente. Muito bem. Então, pra você, nos últimos 30 anos, qual foi o melhor jogador do Botafogo? Do Botafogo? É. Cara, eu vou botar o Jefferson. Apesar do Túlio ter sido o cara artilheiro do ano que foi campeão brasileiro, e o Botafogo, né, esse título é marcante, o Jefferson ficou mais tempo, se tornou o terceiro que mais vestiu a camisa, só atrás do Nilton Santos e do Garrincha. Ele ficou no clube quando o Botafogo disputou a Série B. Ele foi campeão carioca no estadual em cima do Flamengo, pegando o pênalti nessa cavadinha do Louco Abreu, pegando um pênalti do Adriano. Eu acho que hoje a idolatria do Jefferson, ele torna um ídolo maior recente do Botafogo. Agora, quem é o ídolo da galera, torcedor do Flamengo? Quem que pode ser destacado aí como ídolo dessa nova geração? Não tem, né? Ídolo. Pet. Não, mas agora, desse elenco multimilionário, que custa uma fortuna. O cara só vira ídolo quando se aposenta. Enquanto ele tá jogando futebol, ele vive provações ali todos os dias. Tanto Mas que hoje essa... tem um destaque. Gabigol. Gabigol. Mas pode sair no final do ano. E aí não vai se tornar ídolo. Não vira ídolo. Ninguém lembra, mas o Edson jogou no Flamengo em 2003 e fez gol pra caramba também. Não virou ídolo por quê? Ficou um ano. Aí foi lá pra fora, voltou, foi mais marcante no Corinthians, mas não virou ídolo. Ídolo tem que ter continuidade. São muitas coisas que fazem um jogador ser um ídolo. Não basta ter a parte técnica, mas tem também a proximidade com a torcida, que é um ponto a favor do Gabigol. Ele é um cara que ele gosta de estar presente, a torcida gosta dele também, mas ficar no clube por um ano e virar ídolo é muito difícil. Por exemplo, no Fluminense hoje, quem é o ídolo? Não tem ídolo. Tem? Ídolo? No time? Não tem, Não. Né? Tem, assim, Tem um o Pedro, candidato a ídolo, se ele ficar realmente tudo mas isso aí. Mas tem que ficar 2, 3, 4 anos. De preferência ser o ídolo campeão, recente marcar. é o Fred. Né? O ídolo recente. Um dos maiores, Fred é inclusive, também. Né? O Fred, sim. No Botafogo, quem é ídolo hoje? Hoje? Gatito. Mas é então, muito o Gatito, abaixo, né? Se o Gatito ficar até o fim da carreira, se conseguir ser campeão, se ele tiver conquista no Botafogo, aí ele vira ídolo. Mas hoje não tem ninguém. Dentro da realidade do elenco, ele, mas ídolo não. Mas e no Vasco, tem alguém como ídolo? No elenco atual? Não, né? Não tem. Tem até uma identificação bacana do Vasco, não tá no Vasco agora, e até uma outra discussão. O Diego Souza, que a gente entra naquele mérito do jogador identificado e do jogador que é ídolo. Não sei se o Diego Souza é um ídolo do Vasco, mas certamente ele é identificado com o Vasco. Mais com o Vasco que com o Botafogo. Sim, certamente. Da mesma forma que o Gatito, não sei se ele um dia vai alcançar o status de ídolo, mas ele já é identificado. A torcida já tem boas memórias do Gatito Fernandes com a camisa do Botafogo. Então, tem essa diferença também, do cara identificado e do cara que é ídolo. Então, vou refazer aqui. Ídolo no rádio. Pô, também não tem. Que isso? Aí não. É brincadeira. Ídolo? Não, Tem um cara que você admira. Eu sempre gostei muito de ouvir. Eu ficava ouvindo os programas da noite. Mas um cara só não. Eu sempre gostei de vários. Quando você era garoto, tirar. você gostava de quem? Ídolo não tem, Gostava não. do Gilson? Por exemplo, no Pipoco não. Eu não ouvia a Rádio Tupi. Depois eu passei com a qualidade Esse profissionais cara é chato, ouvindo. né, bicho? Não, Meu fala a Deus verdade. do céu. Por exemplo, de trabalho aqui hoje. Mas não tinha o costume, não. Mas gostava do Gilson? Tinha mais costume de ouvir a Rádio Globo, inclusive, né? Muito bem. Do estilo. Mas aí depois que as coisas foram mudando e eu passei a entrar no meio, conhecer profissionais e ter uma identificação maior, aí eu comecei a mudar. Muito bem, mudou e gostou. E pra você, o Coelho? Não fica em cima do... O cara que eu mais ouvi foi o Gilson. O negócio de abrir jornada, comandar programa. Depois que... Quando a gente era criança, o rádio era só no AM, né? Rádio esportivo. E com 8 anos de idade, nenhuma criança sabe mexer num rádio AM. Então o que tava pegando, tava lá ouvindo. Então você vai criando e vai se acostumando. Me acostumei muito a ouvir o Gilson Ricardo, depois ouvi muitos comentários do Luiz Mendes também. Então foi uma galera que marcou muito ali na minha infância. Então acho que até pela relação de hoje em dia, acho que o Gilson é o cara que realmente eu mais ouvi, que até como
um parâmetro bacana. Mas você é legal também, cara. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Obrigado. Não, é que ele tá... Eu comecei a falar... Não. Pelo menos alguém lembrou de mim, olha aqui. Eu comecei a falar, ele começou a fazer cara de gol contra. Que você falou, aí eu comecei a falar, ele ficou fazendo cara de gol contra. Isso é uma derrota total aí, puxando o saco. Rapaz, pra Pode você ver que ele ver. vai ter 2 folgas na semana. Não vai ser comigo. Na semana é o André Marques. Olha aqui, vem pra cá. Qual é a sua opinião? Quem é o seu ídolo no futebol? Eu quero que você opine, entre no Facebook da Tupi, no nosso site, no YouTube e dê a sua opinião. Quem é o seu ídolo no futebol? Sem dúvida alguma, é interessante até pra gente ter uma noção. Por isso que eu fiz questão de puxar esse papo com o Marcos Coelho, com o Thiago Veras, nesse Segue o Giro de hoje. Vale a pena você participar. Ponto final no Segue o Giro. A qualquer momento a gente volta com muito mais só pra você.